Olá, tudo bem? Estamos aqui no primeiro podcast da ABE de 2026. Cara, uma saudação maravilhosa para todos vocês, todos os nossos ouvintes. Na verdade já é meu Deus do céu, telespectadores, né? Não, deixa assim, pô. Deixa assim. E primeiro agradecer a participação de todos, os likes que nós recebemos em 2025. E a ideia é continuar com nesse mesmo ritmo, nessa mesma pujança aí, para fazer da ABE, né, um mote e trazer da engenharia elétrica, deixar a engenharia elétrica mais perto da sociedade, de forma mais tranquila, mais fácil e tudo mais. Novamente, peço para aqueles ouvintes, para todos os engenheiros eletricistas que ainda não é filiado à ABE, que o faça. Isso torna a nossa entidade cada vez mais forte. Vocês sabem que não tem anuidade, não tem nada disso. Basta entrar no seu CREANET e optar pela ABE. Pronto. Você já vai fazer parte, você já vai ser um membro da ABE e vai poder participar de muitas coisas, de muitos benefícios que a ABE está preparando para 2026. Tá legal? Bom, para esse primeiro podcast de 2026, eu trouxe aqui o professor Fabiano. O professor Fabiano é um colega meu da Universidade do Estado de Santa Catarina, Departamento de Engenharia Elétrica, né, lá em Joinville, e é um especialista nessa área de energia, tá? Eu vou passar a palavra para ele. Fabiano, faz o seguinte, te apresenta um pouco. Eu sei que tu não és catarinense assim como eu, né? Esse cara gosta de um pão de queijo, galera, né? Então ele vai se apresentar um pouco e aí a gente vai começar a conversar sobre energia. Vocês vão ver que o mote dele é muito interessante. É um cara legal, é um cara empreendedor e ele vai dar essa dica toda para vocês. Fabiano, conta um pouco aí de ti. Beleza, Nonato. Obrigado aí pelo convite. Essa iniciativa da ABE aí é fantástica. Tenho certeza que vão ser aí muitos podcasts aí durante o ano de 2026. Vai acontecer muita coisa boa aí. E obrigado por estar inaugurando aqui o primeiro do ano. Eu formei em engenharia elétrica na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Berlândia. Berlândia, Uberaba, né? Mas enfim, é Uberlândia e ali formei em 2000. E gostava muito, já naquela época me preocupava com contas de energia, sempre fui alguém preocupado com o que se está pagando por aquilo que está consumindo, né? E fui estudar mercado de energia, fui fazer o LabPlan, você deve ter conhecido, sim, né? O sim, Laboratório sim. de Planejamento de Sistemas de Energia. Sim. Na UFSC, fiz o mestrado e o doutorado, né? Terminei em 2009 e tive a chance, né? A oportunidade de ter uma vaga, né? Como professor colaborador, depois como professor professor efetivo, na UDESC, onde nós somos colegas até hoje. Isso. Então, assim, a minha história como formação acadêmica e profissional principal é essa. E, como você sabe, aí se citou rapidamente aí a Veia Empreendedora, tem 7 anos que eu fundei, né, a NextPoint, Gestão, Tecnologia e Energia, justamente para poder ocupar esse espaço e atender empresas que estivessem buscando otimizar e economizar com energia. Show de bola, Fabiano. Isso, eu lembro disso aí, que numa época que eu estava ainda na coordenação de engenharia, projetos e obras da UDESC, tá lembrado? Claro. E aí eu tinha, na época o reitor, eu acho que era o professor Marcos Tomasi, e eu tinha feito uma implantação do fotovoltaico na universidade, através do programa de incentivo da Celesc, né, o PE Celesc, Uhum. E nós montamos lá o fotovoltaico, e com essa verba que nós não pagamos, né, porque foi o incentivo da ANEEL e etc e tal, nós utilizamos essa verba para outros projetos, né? E eu lembro que lembra que nós conversamos sobre a gestão de energia na UDESC. Sim. E naquela época com uma planilha Excel. Conta um pouquinho disso aí, cara. Como foi que tu levantou isso aí? Bom, para chegar nesse aspecto, a gente está falando aqui, os profissionais, colegas nossos, que devem estar assistindo também o podcast, o que acontece? Existe uma demanda muito grande de trabalho de engenharia elétrica e preocupações, desde de quem elabora projeto, quem executa projeto, de normas, regulamentações, é muita coisa que está em cima da mesa. Isso. E às vezes
passa batido, né, aos olhos de nós engenheiros algumas oportunidades que são de menor, vamos dizer assim, você não tem uma infra para desenvolver, né? Você precisa estar atento às regras e achar a melhor solução dentro daquelas regras, né? Então, como vocês sabem, por exemplo, consumidores de média tensão, consumidores maiores, quem tem transformador próprio, né? Como é o caso da universidade, você paga tanto pela energia quilowatt-hora quanto pela demanda que você está contratando, né? Que é medida em quilowatts, aquela potência máxima que você tem ao longo do mês. Então, o que nós detectamos? Que a universidade tinha um comportamento sazonal ao longo do ano, de invernos com demanda muito baixa, porque usa pouco ar-condicionado, e no verão aquela demanda explode. E você tinha situações, ou que a demanda contratada estava muito baixa, deixando exposto, né? O que acontece, para quem não está acostumado muito com isso, se você tem uma demanda contratada de 100 kW, por exemplo, e se você tem 180 de demanda, aqueles 80 a mais, você paga o dobro como multa. Você paga o que usa mais o dobro. Exato. São 3 vezes o valor. Então, o que acontece? Tinha situações que a gente encontrava de demanda contratada muito baixa e outras situações que o centro não prestou atenção na época, tinha demanda muito baixa e a contratação estava lá em cima, né? Então, por exemplo, voltando em números, se você tem 100 de demanda contratada e você usa 60, você não vai pagar por 60. Você vai pagar pelo 100. Vai pagar pelo 100. A Celesc só um parênteses, sabe? Sim? A gente pode até achar que isso aí é uma avidez da Celesc. Não, porque a Celesc tem que se programar para ela saber o que é que ela está jogando na rede, né? Sim. Por isso que você tem uma demanda contratada. Por isso que a gente precisa de especialista, como o Fabiano está falando. Continua, Fabiano. Desculpa te interromper aí. Não, pode interromper quando quiser. Do olhar da distribuidora, da concessionária, tá perfeito. Ela tem que cobrar por isso, porque ela está com uma estrutura, uma infra, né? Rede de média, transformadores, subestação, ramais, enfim, tudo aquilo está preparado para poder atender o consumidor, né? E o consumidor, enfim, ele tem que pagar. A Celesc até identifica isso como demanda, como uma demanda não utilizada, né? E só não cobra o ICMS, porque a mercadoria não circulou, né? Então a demanda veio, mas não utilizou. E aí, então, até anos atrás era cobrado esse ICMS, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Quando a gente olhou para a situação dos campos da universidade, e a gente começou a acertar essa contratação, fomos conversando com a Celesc, não é algo muito fácil ficar fazendo essa alteração de demanda. Às vezes exige fazer estudo de proteção para poder adequar a demanda que você está querendo alterar. Mas ainda assim, esse esforço, a gente conseguiu reduzir aí 14% do custo global da fatura de energia sem trocar uma lâmpada. Exato. Sem fazer um trabalho de eficiência energética, que também é muito importante. Né? Que os engenheiros nossos aí que trabalham com eficiência energética sabem a importância de você melhorar os processos, né? Fazer mais consumindo menos. Né? Mas, enfim, é algo que hoje a NexPoint, por exemplo, ela trata esse assunto, né? A gente aprendeu dentro da universidade, mas depois faz o link para o lado empreendedor, né? Sim. E dentro da universidade, da NexPoint, a gente faz isso para os clientes de maneira de performance de desempenho. Ou seja, o cliente ele entrega para a NexPoint a gestão, o acompanhamento, o momento de subir, descer, e tem muitas regras, não são poucas regras. A resolução 1000 da ANEEL, ela traz todas as regras de você subir, entrar em período de teste. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui, mês de junho, julho e agosto. Vai estar frio pra caramba, a demanda vai baixar. Quando eu chegar em junho e olhar minha demanda contratada, está lá em 200, a minha demanda contratada, e eu estou usando 50, não adianta você pedir para a Celesc, né, me altera a demanda aqui, diminui a demanda aqui, por favor. Claro. É 90 dias antes, são 90 dias antes. Então você precisa ter feito tomado essa atitude no momento certo. E convenhamos, qual empresário sério que vai deixar de cuidar daquilo que é o dia a dia, se ele é uma indústria têxtil,
né, com os fornecedores dele, o processo dele, a produção têxtil dele, para ficar olhando a hora que vai subir e vai diminuir uma demanda. Então é nesse nicho, um desses nichos, a NexPoint faz esse trabalho de melhoria, não cobra como consultoria, cobra em cima do desempenho. O que melhora, sim, a gente tira, uma parte. Legal, né? Legal. Muito então, bom assim, isso aí. É uma consultoria relativamente simples que a gente sim, tem, né? Mas ela exige conhecimento de legislação. Sim, muita legislação. Que nós, engenheiros, temos que ter e aplicar, né? E, ao mesmo tempo, tá atento com os prazos. A gente tem também um modelo climático, El Ninho, Laninha, que a gente fica acompanhando, né? O ano passado, você deve ter acompanhado aí, foi uma primavera, né? Isso. Muito fria. Muito fria, muito fria. Então, a gente esperava uns valores de demanda mais altos, mas o modelo nosso corrigiu para demandas mais baixas. Né? Show de bola. Então, é bem interessante. E isso são uma das formas de a gente buscar economia, né? Sim. Inclusive, eu lembro que nesse primeiro projeto aí que nós fizemos na universidade, foi interessante que tu conseguiste trazer uma parceria legal que foi a VEG, tá lembrado? A VEGnology. Sim. A VEGnology tem aquele painel, aquele dashboard maravilhoso, né? Onde a gente acompanha todas as medidas, né? Sim. Isso é interessante o ouvinte, o telespectador saber que quando a gente faz esse tipo de gestão, dentro de uma subestação, por exemplo, como o Fabiano colocou, média, tensão, etc e tal, quem consome bastante energia, a gente coloca alguns equipamentos na subestação que a gente tem leitura de tudo isso, né? Tensão, corrente. Com esses dados, a gente pode fazer um planejamento bem interessante. Inclusive, prever algum tipo de problema que possa estar acontecendo na subestação. Inclusive, Fabiano... Alertas também. Alertas, exato, alertas. Inclusive, algum tempo atrás eu tive com a Minipa do Brasil, né? E eles desenvolveram, inclusive, uma câmera termovisora bem interessante, onde até pelo ruído, ele capta ruído e dependendo do ruído, ele indica o que é que pode estar acontecendo. Eu quero ver se eu trago o pessoal aqui para a gente bater um papo sobre alguns equipamentos que nós temos. A ABE, só para vocês saberem, ó, mais uma. A ABE tem uma parceria com a Minipa do Brasil, na qual o profissional que precisa de um equipamento, por exemplo, às vezes um analisador de energia, não é equipamento barato isso, analisador de energia, termômetro, essas coisas assim, tu consegue um aluguel tranquilo, com um desconto legal, bastando dizer que é da BL, eles têm a relação lá, é legal isso, né? A Minipa, ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito boa, né? Tem, e exato. Tem ex-alunos também da UDESC que já passaram pela Minipa também, né? Então, exato. Então, a gente precisa, na engenharia, Nonato, a gente é uma mescla. Eu diria que eu tenho amigos, por exemplo, que são do direito, e são excelentes caras para contribuir com o setor elétrico. Então, sem dúvida. A gente tem que ter conhecimento tanto técnico da engenharia elétrica, a parte normativa, resoluções, regras, o que está acontecendo no setor elétrico nos últimos anos, a ebulição que nós estamos passando, mudanças que foram feitas na mini-reforma do setor elétrico do ano passado. Então, são questões que, se o engenheiro hoje tiver só preocupado com o manual da máquina e aquilo que ele vai instalar, que ele vai conectar, ele fica fadado a ficar ultrapassado. Sem dúvida. Não, né? Sem dúvida. Isso aí, Fabiano, tu tá colocando um negócio muito importante, né? Lembra? Bom, você já foi coordenador de curso da elétrica, assim como eu já fui, e nós mudamos o nosso PPC, o nosso plano, né? Sim. Mudamos a nossa matriz curricular, aperfeiçoamos, a curricularização da extensão está aí, para trazer projetos de extensão interessantes. E lembra que nós trabalhamos isso no nosso pleno departamento justamente pensando nisso, né? Já tem a disciplina de mercado de energia. Exato. Tem a disciplina de empreendedorismo. Exatamente. Inovação e tecnologia. Ou seja, são todas disciplinas que vão trazer esse novo engenheiro. Esse novo engenheiro, exato. Então, ó, você que está pensando em fazer engenharia, tá aí, ó. É o Desk. Inclusive, a nossa matriz curricular está muito interessante nesse ponto. Está muito interessante porque a gente cita isso, né? Inclusive, imagina, projetos elétricos. Vamos lá, projetos elétricos. Eu tenho que seguir as normas, pô. Sim. As normas estão aí, né? Então, se eu fizer um projeto da minha cabeça sem seguir determinadas normas, não vai adiantar de nada. Eu não vou conseguir aprovação desses projetos nos órgãos para poder mandar para frente a nossa, né? Mas deixa eu te fazer um outro questionamento aí, para você explanar um pouco aí para a gente, para esse público nosso aí.
A gente está falando do mercado de energia. Aliás, vamos começar a falar agora de mercado de energia, etc. Eu queria que tu abordasse um pouco disso, mercado de energia, essa transição que a gente passou, né, da geração distribuída, está passando. O operador nacional nessa jogada, né? Fala um pouco, comenta um pouco aí tecnicamente para o nosso público aí, e a gente vai fazendo um bate-bola aí. Quando a gente começou a faculdade, né? Não faz muito tempo, né? Não vou entregar aqui o ouro. Não. Mas a gente lidava, né, com aquele modelo tradicional do setor elétrico, quando ele ainda está começando. Você tem a geração centralizada, a transmissão lá da usina, distante da cidade, a transmissão chegando aos grandes centros consumidores, aí você tem a distribuição, chega até as casas, comércio, indústria. Era um modelo que você não precisava de tantas regras. Você tinha um custo, seja um custo marginal, né, para gerar a própria energia. Isso. E isso ia sendo pago, né, cada um era remunerado pelo seu serviço. Isso, em alguns casos, a maioria das vezes estava tudo numa única empresa, era um monopólio. A mesma empresa gerava, transmitia, distribuía energia. A CEMIG fazia assim, a Celesc era assim, a Copel era assim. E as grandes mudanças do setor elétrico começaram lá no final da década de 90, né? 95 em diante, 98 principalmente, e você começa a dividir esse segmento. Né? A geração se tornou competitiva, né? A transmissão e a distribuição monopólios ainda, e você conseguiu, aos poucos, incentivar a grande revolução que o setor elétrico passou no Brasil, que é a revolução da geração distribuída. Né? Você começa a resolução 482 de 2012, ela incentiva e que você não precisa de uma bateria, você usa a rede como bateria. Então, durante o dia você está gerando energia, joga para a rede, depois você pega de volta para a rede. Geração distribuída. E isso explodiu no Brasil. Todo mundo já ouve falar, ou conhece alguém que tem a geração própria de energia. Então, isso, até naquela época, criaram o tal do taxação do sol, né? Foi 2023, né? Que se discutiu muito isso, até sair a Lei 14.300. E o que acontece? Você que tem a geração própria, quando você consome energia, o segredo está aí. Se você consome energia no momento que você está gerando, é 1 para 1. A concessionária nem vê o que você está fazendo. O problema é quando você não consome essa energia e entrega para a rede e quer receber de volta deles o mesmo valor por aquela energia que você entregou. Então é uma bateria a rede se tornava uma bateria de rendimento 100%. Sim, é uma maravilha. Sim. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Então a resolução vem mudando. Não quero me alongar aqui, mas o processo quando a gente paga a energia elétrica, ela tem uma parte de transmissão e uma parte de energia. Isso. E da parte de transmissão, que é a TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição, tem ainda ali o fio A e o tal do fio B. E esse fio B, que equivale hoje a 28% dessa tarifa, na Celesc, ele começa a ser pago pelos consumidores que usam a rede. Então agora você começa a pagar um pedágio, agora não, né? Sim, já vem. Isso já 2023 para cá. Né? E isso está crescendo, até 2029 vai se pagar 90% desse fio B, mas isso não inviabiliza negócios de geração própria. Né? Então, quando a gente fala em forma de economizar energia, uma das melhores ainda é gerar a própria energia. Quem tem condição. Gerar a própria energia 3 anos atrás, 4 anos atrás, era melhor. Mas o segundo melhor é agora. Né? Sim, momento. Sim. Então, quando você me pergunta assim, formas de buscar economia, e quem não, um parênteses nisso aqui, né? Quem não tem condição de gerar a própria energia, não tem telhado, né? Tem uma padaria lá que está debaixo de um condomínio. Um prédio tem uma padaria embaixo, ele não tem telhado, não tem como gerar a própria energia. Hoje em dia tem várias cooperativas de energia solar. Então, isso. Os empreendedores vão lá, investem em geração solar própria e colocam debaixo os associados. E o que é a vantagem disso? Você paga um aluguel para participar dessa cooperativa, que somando o que você paga de aluguel, mais o que você paga para a concessionária, no nosso caso aqui a Celesc, você tem aí um desconto que varia de 7%, 10%, 15%, depende do fornecedor. Sim. Então, assim,
Quem não conhece aí uma padaria aí, que um supermercadinho que tem uma câmara fria, tem lá Exato, uma exato. fatura de R$ 8.000. Uhum, R$ 800 ele está jogando fora todo mês se ele não busca uma solução dessa, uhum. né, que dá essa economia. Sim, E sim. isso você não vê muito. A Celesc não vai falar, o Jornal Nacional não vai falar. Né? Isso aí, quem fala para ele é o pessoal que trabalha nessa área. Isso, por isso que é interessante, né? Tu conhecia a Nextpoint, conhecia algumas empresas nesse sentido, porque é uma abertura que o cara vai receber, né? Uma consultoria que o cara vai receber. Ó, tu podes evoluir por aqui. Você falou um negócio interessante da bateria, que é a rede, né? Alguns não chamo de cliente, mas alguns amigos que eu sempre conversei sobre projeto de geração distribuída, né? Uma das dicas que eu sempre dava era o seguinte: olha, se você puder fazer a tua geração e armazenar isso aí contigo, cara, faz o que tu consome, porque geralmente tu não consome tudo, e tu poder armazenar, começar a ter o teu próprio sistema de armazenamento, e nem ligar na rede, cara, é a melhor coisa que tu faz. Porque tu não precisa comunicar nada, e tu tá gerando a tua energia, tu tá lá, tu vai pagar mínimo pra Celesc, e a vida que segue, meu amigo, vida que segue. Inclusive, nesse sentido, aí eu passo mais um gancho aí pra ti. Essa história do tarifa branca, Sim. Como é que é isso? E também de armazenamento de energia, como é que tá essa história aí, operador nacional, essa brincadeira toda aí? Eu vou começar pelo armazenamento de energia, porque a gente estava falando de solar, né? Isso. Que é bem bacana. O que acontece? Você tem hoje no Brasil, não importa o horário que você consome energia, você está pagando a mesma coisa. Isso. Hoje é assim. Quando eu estou falando aqui, nós, consumidores residenciais, comerciais, quem é baixa tensão. Tá? Quem está na alta tensão, desde a década de 80, tem lá o horário da ponta, que paga mais caro do que o fora ponta. Bom, o que a ANEEL está estudando, inclusive teve consulta pública ontem sobre esse tema, eles estão querendo tornar obrigatória a adoção da tarifa branca. Tá. O que é essa tal de tarifa branca? Em resumo, ela tem um custo diferenciado conforme o horário do dia. Então isso vai ser estudado ainda nas curvas de carga das concessionárias, não precisa ser necessariamente o que é hoje, né? Como é que funciona hoje? Se você entrar no site da Celesc, procura lá pelas tarifas, vai ver lá a tarifa branca. Ninguém nem sabe o que é aquilo. Aí tem lá horário fora ponta, horário intermediário e horário de ponta. Isso eu já vi. Né? E aí o que acontece? O leigo aí para entender? Se você vai no preço convencional, vamos supor que esteja custando R$1 o quilowatt-hora, tá? No preço normal. Tá. Se você vai para a tarifa branca, você vai estar pagando 15% menos, 0,85, no horário fora ponta. O que é horário fora ponta? Começa às 10h30 da noite, vira o dia e vai até às 16h30 do dia seguinte. E aí isso é o fora ponta. Aí você tem o intermediário, que é 16h30 às 17h30, que é o comecinho, e depois, 17h30 às 18h30. E depois da 21h30 às 22h30. São dois horários que a energia fica mais cara, 15%, 20% mais cara. E aí você tem o horário da ponta. Aí das 18h30 às 21h30, você tem um chute da tarifa de energia. Ela fica 180%, 190% do valor tradicional. Então, o que acontece? Quem deve optar pela tarifa branca? É quem não usa ou usa muito pouco energia nesses horários. Né? Certo. Então, imagina uma casa, que todo mundo chega em casa no final de tarde, todo mundo vai tomar banho à noite. Se você for para a tarifa branca, você vai pagar bem mais caro do que a tarifa que você... a fatura que você tem hoje de energia. Sim. Né? Então, tornar isso obrigatório é uma tentativa de sinalizar com o preço da energia como a carga deveria se comportar. Então, nós somos um problema, entre aspas, nós carga. Nós somos um problema para o sistema. Então, vamos deslocar essa carga para lá ou para cá para poder o sistema ser atendido. Só que o problema é complicado, viu, Nonato?
porque você tem, por exemplo, hoje, sobra de energia no horário da tarde. Exatamente. No país. A ponta do país, ponta de consumo, não é mais às 18h30. Depende da época do ano. Então, é uma equação que os especialistas estão estudando muito, né, para ver como que vão fazer para se vai adotar isso de maneira obrigatória ou não. Sim. Quem que escapa disso? Todo esse arcabouço, o que está se bolando aí? A pessoa que puder instalar o sistema híbrido. Ou seja, fazer a própria geração, exato, e fazer o armazenamento. Mas, claro. Agora a tarifa é mais cara? então usa a minha bateria. Exato. Agora a energia está quase de graça. Carrega a bateria. Exato. Então, assim, olha nós, né, os profissionais de engenharia, olha o quanto de oportunidade que nós estamos tendo de consultoria, de acompanhamento para fazer com que as pessoas aproveitem bem, né, essas oportunidades. Tu falaste um negócio agora, Fabiano, que é outra coisa que eu estou pensando, que é dentro do nosso departamento mesmo, ali na UDESC, nós temos o NPE, né? Uhum. E ali nós temos uma galera que trabalha com isso, que trabalha com micro-redes. Sim. E tu acabaste de dar a dica da micro-rede. Eles estão indo muito bem em micro-redes. Exato, né? E exatamente isso. Quando eu tenho a minha geração composta de várias formas, vamos lá, a geração fotovoltaica, um híbrido, que eu posso estar armazenando numa bateria, e tenho a da concessionária. Eu crio a minha micro-rede, ela vai gerenciar isso para mim, qual o melhor horário, tudo que eu vou fazer em casa, ou seja lá onde for. Né? Essa ideia é maravilhosa, esse lance de micro-rede. E, inclusive, é tá aí um próximo assunto para trazer para cá. É uma ideia que eu já ando conversando com o pessoal na própria Secretaria de Infraestrutura. Por quê? Porque agora nós estamos equipando todas as escolas para ter ar-condicionado. E isso, nós tivemos que fazer projeto e alterar as subestações, fazer novos projetos e novas instalações elétricas internas, etc. e tal. Então, tu imagina, no verão, quando começarem a usar essa carga. Para onde vai essa fatura de energia? Sim. Então nós temos que ter um controle disso. Não só uma automação tipo internet das coisas, né, IoT, no controle desses ar-condicionados, mas também começar a fazer isso. Sem entendeu? dúvida. Cara, eu não preciso deixar ligado o tempo todo a sala de aula. A aula termina a tal horário. Eu posso desligar todos os ar-condicionados daquelas salas e deixar só a parte administrativa funcionando. E eu vou controlando isso da melhor forma. Nós temos uma geração própria. A geração própria vai ser usada toda durante o dia. Está muito quente? É ali que eu vou usar. E aí fazer essa distribuição. Né? Tem que ter uma inteligência que olha tanto o fluxo energético, exato, e ao mesmo tempo você tem que ver o fluxo financeiro. Exato. São duas questões que tem que se interligar. Tem. A decisão de você utilizar o que está armazenado, ou armazenar aquela energia que vem da rede, ou a energia que vem do sol, né? Enfim, você precisa ter essa inteligência acoplada a eu tenho como está meu sistema tarifário hoje. Exato. Ele é como está agora, Isso. Esse negócio de ponta, fora ponta, é o mesmo valor qualquer horário. Então, assim, essa modernização ela vai acontecer das tarifas. Ela tá na mesa, está sendo formatada e ela vai ser aplicada, não tenho dúvida disso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, tu pode falar um pouco mais sobre armazenamento de energia, né? Aí pra gente, alguma coisinha mais sobre Operador Nacional, como é que tá essa brincadeira aí, né? Sim. Eu posso... porque quando a gente fala em armazenamento, a sigla, né? Sim. Que famosa, tá todo mundo falando, é o tal do BESS, né? BESS. Que é o Battery Energy System Storage. Perfeito. Ou simplesmente sistema de armazenamento de energia em baterias. Né? Então, esse sistema, quando você pega ele em grande porte, por exemplo, a gente tem um cliente aqui na região que é em Santa Catarina, melhor dizendo, que é uma granja, né? A granja você tem que ter os motores o tempo todo ventilando os animais que estão ali, né? As galinhas que estão ali. E isso não pode perder. Aí o que acontece? Em vez de ele investir, por exemplo, num sistema de um gerador diesel, simplesmente, ele colocou no projeto dele a opção de colocar um BESS. Né? Isso, ou perfeito. Seja, e ele tem a geração própria de energia também. Então, em momentos que está gerando muita energia, ele joga para o armazenamento. E depois chegou à noite, que na hora que para ele sim,
porque ele já está enquadrado como grande consumidor, ele paga mais caro na hora da ponta. Então, na hora que ele pagaria mais caro, ele utiliza a energia do BESS. Sabe? Então, assim, todos esses sistemas, essas engenharias, vamos dizer assim, a gente precisa ter profissional capacitado, entendendo as resoluções, a legislação. Não é só chegar e botar na parede, passar cabo e fazer o startup. Sim, sim. A gente precisa que o pessoal venha nas resoluções, venha na legislação. E isso a NexPoint faz com o pé na costa. É o nosso métier, né? Pé na costa. Vamos dizer que é o que a gente gosta de fazer. E tem um outro lado, assim, já que a gente falou em grandes consumidores, que o pessoal deve ter acompanhado, que foi em janeiro de 24 a abertura do mercado livre de energia. Né? Isso. Antes você tinha um escalonamento, começou com 3.000 kW, 2.500, foi baixando, chegou a 500, e janeiro de 24, qualquer um que tivesse um transformador, podia ser de 30 kW, que fosse, uma pequena padaria, um supermercado, poderia ir para o mercado livre de energia. O mercado livre de energia, muito diferente do mercado livre que a gente compra as bugigangas lá, Sim. Né? Esse mercado livre de energia, ele é para quem sabe o que tem riscos, não são só vantagens, Sim, tem riscos associados. Exato. Você começa a separar duas coisas, que é a entrega da energia feita pela distribuidora e a energia em si que alguém está gerando. Né? Então, quem hoje está no chamado mercado cativo, está só na distribuidora, ele paga uma única fatura, ele está pagando tanto a energia gerada quanto a transmissão, a distribuição, tudo. Os encargos do sistema, está pagando um pacote só, fechado e não se incomoda. Isso. Né? O problema é que esse não se incomoda, que eu quis dizer, é no sentido de burocrático. Isso. Porque em termos financeiros, eu costumo falar com meus clientes que é semelhante a você ter um condomínio que estourou a piscina, o cano da piscina do condomínio. Você nem ia na piscina, mas você vai ter que pagar a conta porque você está no condomínio. Né? Uhum. O condomínio vai ter que arcar com a despesa, você vai ter que pagar junto. E quando você está dentro do mercado regulado, que a gente fala, de mercado cativo, você está sujeito a essas chuvas, tempestades, trovoadas. Aí. E os preços, às vezes, podem o histórico, quando a gente vê histórico de 10, 15 anos, é impressionante o que aumentou o IPCA, o que aumentou a inflação elétrica, mais do que o IPCA, e o que aumentou do preço de quem está no mercado livre de energia, muito menos. Uhum. Então é como se fosse um clube VIP, sim. Vamos dizer assim, e que agora está chegando os VIPinhos, os menores estão chegando, né, nesse setor, né, no bom sentido. E é um mercado que tem uma dinâmica muito grande. Por exemplo, no momento que nós estamos falando, janeiro de 26, nós estamos olhando os preços de energia tão altos. Não está fácil colocar novos consumidores, né? Até porque com a MP 1300 lá do ano passado, quem vai para o Mercado Livre agora não está tendo aquela energia incentivada com desconto de 50% no fio. A entrega, o fio, né? Que tinha os 50%, que aliviava bastante. Esse ano agora já não tem mais. Não tem mais. Só quem já era consumidor, estava no Mercado Livre, que tem este direito e porque vai poder já tinha um contrato, né? Já tinha um contrato firmado. Esses novos que estão entrando. Então a gente está vendo esse é o mercado, né? Não é só o que a NexPoint oferece para os nossos clientes. 10% de economia, 15%, coisa que estava chegando no ano passado a 30%, 35%. Não, legal. E, Fabiano, um outro detalhe também que é interessante a gente falar, você comentou no início aí, que é não só a qualidade de energia é muito importante, até porque quando a gente faz qualquer tipo de modificação, geração, até mesmo uma geração distribuída, é interessante a gente cuidar com a carga, né? A gente, como você disse no início, fazer mais com menos. Sim. Então é importante a gente cuidar com a carga para ter eficiência legal. Mas o que o pessoal, às vezes, não se toca é que quando eu faço a minha geração de energia, apesar da qualidade, eu estou gerando e estou consumindo, está próximo, a qualidade é melhor dessa energia, mas nós temos potência ativa e potência reativa. Sim. Né? Será bom tu dar um toque nisso aí, já que não quero me meter no assunto, tu manda bala nisso aí. Não. Foi bom você lembrar, algo que acontece. Inclusive, esse cliente mesmo que eu citei da Granja,
Sim. Né? O que acontece? A gente tinha a situação de você tem máquinas, a maioria das motores com inversores e tudo mais, então aquilo tem um fator de potência na casa de 0,82, 85 no máximo, tá? Operando. Se você entra com a geração de potência ativa, você concorda que você vai diminuir a potência ativa que você pede da rede? Sim. Quando tu fala ativa, vamos lá, o nosso fotovoltaico. Isso. É ativo. Isso. Você entrou com a potência ativa. A ativa é aquela que produz trabalho, aquela que faz força. Isso. Então acontece, quando você usa do fotovoltaico, você vai diminuir a sua potência ativa da fábrica, da granja. Isso. A concessionária que você está conectado com ela, você não está off-grid, você está conectado com ela. Aí você chega para ela e fala assim, agora eu não quero mais aqueles 200 kW que eu estava puxando de potência ativa, não. Eu quero só 50. Quero menos, quero só 50. Ela, tudo bem, você pode pegar os seus 50 aqui. Mas sabe aquele 130 kWh reativo, KVA, que é a grandeza que nós engenheiros somos engraçados, a gente tem sigla que tem 5 letras, né? KVAR hora. Né? E essa energia reativa que eu preciso para tocar a fábrica, eu quero continuar pedindo ela. Isso. Porque meu fotovoltaico não me entrega. Eu quero pedir ela aqui da concessionária. A concessionária olha para aquilo, você está me pedindo 150 aqui de reativo e está consumindo só 50? Deixa comigo, vou te cobrar um negocinho legal aqui. O excedente de reativo vai lá em cima. Exato. Né? O fator de potência desaba. Então isso é natural. E isso acontece em quase todas as instalações elétricas industriais que têm geração própria de energia. Isso é comum. Então, o que é mais comum? Essas empresas vão lá, instalam um banco de capacitores. Né? O que a gente fez no estudo, acompanha muito de perto. A gente tem uma telemetria lá na NexPoint, a gente acompanha aqui no celular os nossos clientes em tempo real, como é que está o consumo de energia. E na telemetria a gente percebeu que as variações eram tão rápidas quanto o movimento das nuvens. Então, se tiver um movimento de sombreamento ali sério acontecendo, aí a variação de potência é muito rápida. Reflete ali. Muito rápido. Muito rápido. Então, e banco de capacitor não resolvia. Aí a gente entrou com um sistema de compensação ativo, que é o SVG, não sei se você ouviu falar. Não, essa sigla não. É o Static Var Generator. Então, são sistemas, a gente importa isso aí. Tá. E aí, o tempo real, ele está corrigindo, deixando lá o fator de potência acima de 0,92, que é o necessário para não ter multa. Né? Olha, vocês acabaram de ouvir um negócio interessantíssimo aqui, que, cara, se não tiver um especialista, né? Se não tiver um engenheiro tomando conta disso, tá aí, você já tem a ideia da NexPoint, tá aí para isso, né? Cara, isso é um prejuízo grande. E no início o cara toma um prejuízo, nem sabe por quê, né? Então, quer dizer, tá aí a importância da engenharia no dia a dia, na economia, num monte de coisa. Tem muito empresário que não tem paciência de ver aquelas linhas. Sim. Ele olha a primeira linha que diz a data do pagamento e quanto que tem que pagar. Né? Às vezes dá um susto, dá um valor a mais, né? Mas você empresário aí que estiver me ouvindo, né? Nós aí profissionais aí, gente, vamos ficar atento, tem oportunidades. Observa a sazonalidade de demanda, vê se não tem um espaço para você fazer uma quebra nessa demanda ao longo do ano. Sim, né? Claro, é isso mesmo, E o excedente tem solução, né? Sim. Você tem as mais antigas soluções, que é aquela, bota o capacitor junto da carga, né? O cara partiu a máquina, entra o capacitor junto. Tem outros que é centralizado. E tem esses mais recentes, que é o SVG que eu comentei. Sim. Só para deixar um pouquinho mais aqui, né? Eu achei engraçado quando falaste a nossa sopa de letrinha né? Sopa de letrinha. É que geralmente, potência é watts, né? Mas para distinguir o que é potência ativa e o que é reativa, a gente criou o VA. VA nada mais é do que volt ampere. Volt ampere é o produto de tensão e corrente, que também é watts. Sim. É watt, perdão, né? Só que é o seguinte, aí a gente define o VAR, que é o reativo, né? E geralmente demanda, quando a gente contrata demanda, qual é a demanda contratada? 300 kW. Não é. É 300 kVA. Que a gente sabe que é uma demanda. Sim. Não é a potência que você vai consumir lá no final. Geralmente essa potência é um pouco menor, senão aquele transformador não daria conta. E a gente tem que fazer força para o pessoal vir fazer elétrica. Exatamente. Porque a gente vem com esse...
com esse rigor, né, físico, matemático, né, tem que ter muito cuidado. Mas eu repito, assim, das coisas mais importantes que eu aprendi nesse tempo de NextPoint e aprendi nesse tempo atendendo nossos clientes. A legislação, o conhecimento técnico aplicado, ele é muito importante. Muito importante. Principalmente em negócio. Sim. Principalmente quando você fala de negócio, porque quando tu monta o teu negócio, tem muita gente querendo te cobrar muita coisa. E se você não for esperto nesse sentido, né, você cai nas armadilhas aí. E às vezes, como você falou aí, às vezes na simples leitura de uma fatura de energia e entendendo o que está por trás disso daí, que se tu pegar uma fatura de energia, parece que eu tenho que fazer um estudo técnico para entender o que está escrito ali, né? Mas o profissional adequado, ele vai saber, ele vai encontrar ali onde está o fantasminha que ele vai remover para te dar uma solução cada vez melhor, né? Solução técnica, ela abrange não só a técnica mesmo, como um bom projeto, a definição da carga, mas também a legislação que está amparando tudo isso, para você saber onde se buscar nisso, né? E assim, Nonato, você está dentro da universidade ainda, né? Nós somos colega de departamento lá. Às vezes tem uma visão, né, que o professor tem que dar aula. O professor tem que estar ligado à pesquisa, à extensão, ensino, tem que estar dentro da universidade dando aula. E no meu caso, a minha carreira me levou a desenvolver um projeto paralelo como empresário, né? Mas o crescimento de resolver as coisas na prática, no dia a dia, lá fora, isso me trouxe uma bagagem para estar dentro da sala de aula. Sem dúvida, Fabinho, sem dúvida. Com uma informação mais precisa, sem dúvida, aplicada, experimentada, para não ficar alguma coisa que fique só na teoria, né? E eu tô fazendo essa introdução aqui, até para te falar aqui em primeira mão. A gente está começando esse semestre um projeto de pesquisa sobre as consequências da aplicação do BES no sistema elétrico brasileiro. Ou seja, tanto muito bom isso aí, muito bom. Indústria que quer colocar, né, e quer entender os ganhos, as vantagens desse sistema. Então a gente começa a fazer pesquisa pensando nesse novo mundo que está se abrindo, né? A gente nem falou a sua especialidade, né, eletromobilidade aqui. Então o BES vai estar inserido nisso. Vai estar inserido. As casas, né, quem tem poder aquisitivo, né, melhor, vão ter lá suas baterias, né, e esse pessoal vai poder começar a experimentar essas vantagens. A ideia é, quem sabe a gente chega, como já existe no resto do mundo, que quando você estaciona seu carro e conecta o seu carro na sua casa, se o teu carro tiver com bateria plena, ele vai estar alimentando algum cômodo da tua casa. Sim. Como ele também vai estar recebendo se ele estiver precisando de energia, sim, né? Não, esse é Fabiano, esse foi um papo muito top. Isso que nós conversamos, e esse último ponto aí que você falou é importantíssimo, né? Há algum tempo atrás, a universidade, ela tinha ainda aquela carga de professores 20 horas. Aquela carga de professores 20 horas era justamente isso, algum tempo atrás. Era para trazer aquele professor que estava na indústria, que estava fora da universidade. Porque tu tinha a parte acadêmica, mas tu trazia a experiência de fora. Hoje em dia, com essa quebra aí, 40 horas, até por critérios de MEC, para tu pontuar a universidade, classificar a universidade, cara, eu tenho lá minhas dúvidas disso aí, né? Mas hoje é 40 horas. E muitas vezes o professor que está na frente aí ministrando aula, fazendo pesquisa, aquele cara, ele fez a graduação, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, passou no concurso público, é professor e está lá. Ou seja, experiência do dia a dia nenhuma. Né? Isso, agora, assim, nós estamos falando de maneira geral. Sim, né? sim. Mas a gente vê contribuições excepcionais. Nosso departamento ele é muito bem servido. Não, tranquilo, não tenho dúvida disso. Apesar dele ter poucos professores, infelizmente aposentaram muitos professores e não foram repostos, né? Mas as contribuições
elas são fantásticas, né? Sim. Eu estou me defendendo quando eu digo assim, poxa, eu estou dentro da universidade também estou fazendo um trabalho, né, de empreendedor, né? Mas a gente tem sempre que possível trazer o que essa empresa desenvolve de volta para a universidade, realimentar. Sim. É mais honesto com a universidade. Né? Sim. Não, mas eu estou dizendo isso até pelo seguinte, ó, eu não sou contrário a isso. É importante porque um país desenvolvido, ele não vive sem pesquisa também, tá? Não vive sem pesquisa, né? Não vive sem engenharia, primeiro ponto, e não vive sem pesquisa. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que por isso que algumas mudanças no currículo, como a curricularização da extensão, porque tu começa a buscar junto da sociedade trazer coisas para a universidade, projetos, etc. Tal, que começa a envolver o aluno nisso. O que a gente tem que desmistificar também é o seguinte, o engenheiro, ele é um profissional liberal, pô. Ele não precisa ser empregado, né? Tu sai com um arcabouço maravilhoso. Tu és uma empresa ambulante, pô. Sim. Com o que tu podes fazer e etc e tal, né? E você falou bem, nosso departamento está bem. Nós temos, alguns laboratórios lá maravilhosos que renderam patentes, né? Tanto na parte biomédica como na parte de energia. O nosso mestrado e doutorado recebeu uma avaliação muito boa agora. Então, quer dizer, estamos bem, o Udesc está bem. Está bem. E eu acho que... Tem que ter mais professor. Precisamos que a gente está argolado. E detalhe, né? Esse tem que ser o nosso retorno para a sociedade, né? E estamos fazendo bem e vamos continuar fazendo bem. Mas, cara, eu quero te agradecer por estar aqui hoje. Chegou aqui no estúdio o presidente da BL, está ali ouvindo a gente também. Valeu, Fronza, tá? Esse cara aí está fazendo um excelente serviço na frente da BE, tá? Muitos projetos nós desenvolvemos esse ano. Aliás, ano passado. E esse ano já estamos na linha com alguns, né? Para trazer o profissional para cá. De novo, hein, galera? Se filie à BE. É só ir no CreaNet e optar pela BE. Simples, fácil, não dói. Fabiano, dá o teu último recado, deixa o teu contato aí pra gente, fala aí que depois a gente tenta editar no nosso vídeo. Não, tranquilo. E manda bala. Bom, agradecer aí o pessoal que ouviu o Papo Tech até o final. Falar que uma das coisas que eu, como profissional, quando comecei a fazer engenharia elétrica, eu falei, uma das preocupações minhas era pensar os custos que as empresas têm, as casas têm com energia elétrica. Eu carrego isso até hoje, gosto muito do que eu faço e tento trabalhar, me atualizar sempre, porque as coisas mudam muito rápido também, né? Então é um trabalho grande de atualização e, ao mesmo tempo, trazer isso para os meus alunos, né? Para a universidade. São 3 disciplinas, né? Todo semestre. Então, Tu estás com introdução de engenharia elétrica? Introdução de engenharia elétrica, transmissão, distribuição e eficiência energética. Perfeito. E mais um ano e meio vai entrar no mercado de energia. Que a mudança na nossa grade, né? Enfim. Perfeito. Mas fico muito, muito agradecido aí pelo convite e fico à disposição. Meus contatos mais fáceis profissionais estão todos na página da NexPoint, nexpoint.com.br. Fica à vontade lá para conhecer mais do nosso trabalho. Show de bola, Fabiano. Vou agradecer a tua participação, agradecer a todos vocês que estão aí com a gente. Valeu. E se preparem que esse ano tem mais sequência de podcast com muito papo legal, muita novidade, etc e tal. Tá? Um abraço e até a próxima.